das 19h35. Então, eu proponho que a gente comece a nossa noite, né? Em nome das duas escolas, né? Da Escola Waldorf Recife e da Escola Waldorf Guaí. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Muito obrigada pela presença, pelo interesse. Essa palestra, ela surgiu, essa ideia, de um grupo de estudos em parceria entre a Guaí e a Escola Waldorf Recife. Desde a metade do ano, nós nos reunimos às segundas-feiras à tarde, junto com a nossa tutora Kátia Gaudi, para conversar sobre esse ano, né, micaélico, pandêmico, e os desafios que eles trazem e os possíveis caminhos para que a gente possa trilhar, né, dentro da saúde, né, e da liberdade. E um dos assuntos que apareceram e que conversamos muito é a questão do movimento. Então, nós trazemos hoje, né, o André Trindade. Muito bem-vindo, André. O André é autor, terapeuta e educador, e ele é psicólogo formado e psicomotrista com formação em cadeias musculares. E hoje nós trataremos da importância da experiência motora no desenvolvimento da criança e do adolescente e de como esse período restritivo, vivido pelo confinamento na pandemia, teve repercussões na postura física, no comportamento e na vida emocional de nossos filhos e alunos. Também discutiremos a possibilidade de retomada da vida em grupo a partir do movimento, da dança, do esporte, do brincar e da consciência corporal como formas de reintegração e recuperação. Porém, antes eu gostaria de convidar a professora Raíssa, da Escola Waldorf Recife, para falar um verso de abertura. Todos me escutam? Sim? Sim. Certo, vou começar então. Obrigada, Inocência. Boa noite a todos. Eu busco em meu íntimo o atuar das forças criativas, a vida dos poderes criativos. Fala-me o poder do peso da terra pelas palavras dos meus pés. Fala-me a potência formadora dos ares, pelo cantar das minhas mãos. Fala-me a força luminosa do cosmos, pelo pensar da minha cabeça, como o mundo no homem. Fala, canta e medita. Rudolf Steiner. Muito obrigada, professora Raíssa, pelo lindo verso. E nesse momento, então, eu passo a palavra ao nosso palestrante, André Trindade. Fique à vontade, por favor. Olá, boa noite. Eu sou o André. Obrigado pelo convite. Eu vou falar de um tema que eu prezo muito, estudo muito e me dedico com paixão, né? Que é a questão do movimento, a questão do desenvolvimento infantil, sempre com esse olhar que vem da psicologia. Eu sou psicólogo como formação e fiz uma escola de fisioterapia na Bélgica. Essa escola, que se chama Cadeias Musculares e Articulares GDS, é uma escola voltada para a psicomotricidade, o que quer dizer que, de alguma maneira, tem um olhar não apenas para o corpo mecânico, né? O corpo em movimento, a mecânica do corpo, sobre a qual a gente se debruça muito e estuda profundamente, músculos, ossos, articulações, mas, sobretudo, a respeito de um corpo habitado, de um corpo vivido por alguém, né?
e que esse alguém produz escolhas e caminhos, então a gente pensa numa integração importante. Eu também queria dizer que esse período da pandemia apresenta muitas dificuldades, a gente vai falar algumas delas, mas a gente também vai apontar para soluções, saídas que estejam ao alcance de todos nós, né? E essas soluções que eu proponho são soluções ligadas a esse corpo vivido, né? Esse corpo que está bastante prejudicado nesse período de isolamento e de retenção e de menor possibilidade de deslocamento, movimento, diferenças de ritmos, né, que a gente perdeu nos nossos cotidianos, mas que, sobretudo, isso para as crianças, para a gente também, a gente tem um impacto bastante importante, né? Então, assim, eu começaria dizendo que assim a neurociência, tudo que a gente estuda, na verdade, comprova muitas vezes algo que os grandes pensadores percebiam intuitivamente sobre o desenvolvimento das crianças, né? A gente já sabia algumas coisas que hoje a gente comprova. E isso é por um olhar, por uma experiência, por uma como no caso do Rudolf Steiner, todo o olhar, toda a experiência e também todo, vamos dizer, aquilo que ele recebeu como conhecimento e que hoje a gente vai olhar e vai ver a importância, por exemplo, do movimento, né? E também a neurociência, cada vez mais que ela vai estudar o cérebro vivo, né, que é essa a grande diferença, não vai só estudar o cérebro para saber que funções ele tem, mas relacionar a vida e a alma, o desejo, né, a construção de cada vez mais vai chegando perto do corpo. A gente vai chegando cada vez mais perto do corpo. Hoje, o cérebro não é mais entendido como circunscrito na caixa craniana, né? Ele se expandiu por todo o corpo, né? De alguma maneira, a gente poderia dizer que a gente pensa com a pele, a gente pensa com o movimento, a gente pensa com os músculos, né? É porque nós nos movimentamos que nós somos capazes de criar conceitos, né? Conceitos importantes. E também vou pedir para vocês, Inocência, Marlene, e quem quiser me interromper se eu estiver muito distante da compreensão, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Mas isso a gente vê muito claro no bebê, né? E quanto essa linguagem do corpo é fundamental, né? É central para que ele conheça o mundo, conheça a si mesmo. E é a partir da experiência do corpo que ele entra em relação, cria vínculo com a mãe, com os adultos, com os irmãos, com o ambiente, né? É através da experiência corpórea. Essa experiência corpórea se dá no colo, se dá na amamentação, se dá em todos os processos de cuidado do bebê, mas ela se dá também por uma troca e uma percepção que é de uma linguagem não verbal, já que o bebê não tem a fala, né, disponível. Então, ele tem muito aguçado toda a percepção da linguagem corporal. Ele percebe o adulto de uma maneira muito intensa e ele percebe através do tom de voz, do olhar, da postura, da respiração, todos esses elementos que não são elementos racionais ou ligados à compreensão mesmo, que mais tarde a palavra vai poder dar. À medida em que ele vai
se desenvolvendo, e todas essas etapas do desenvolvimento do bebê são fundamentais, e hoje a gente olha questões cognitivas e de concentração e de atenção, e mesmo mesmo nas áreas mais importantes da psiquiatria, a gente vê quanto esse desenvolvimento esteve afetado de alguma maneira em questões que a gente mais tarde vai olhar como um problema. Então, sim, não é uma aula sobre bebês, eu não vou ficar falando sobre bebês aqui, mas o que eu queria dizer é que a partir do momento que a criança anda, né, e que ela começa a poder se sentir esse pequeno humano, né, ela começa a poder falar, pensar, né, e ela começa a trocar, então, um outro tipo de comunicação com os adultos e com seus pares que está mais apoiada no pensamento e na compreensão. Mas ela não perde, e nem nós perdemos. Nós vamos perdendo essa possibilidade de se comunicar e de entender o outro através do gesto, através da voz, através do olhar, né? E nem sempre aquilo que o outro diz corresponde com as nossas percepções, né? Então, isso vai gerando um grande problema. Então, a gente começa aí com esta questão da linguagem do corpo. Como é importante criança encontrar criança, como é importante viver corporalmente com os outros e como é importante que nós, nos seios das nossas famílias e dentro da sala de aula, a gente possa estabelecer comunicações mais sensíveis e que percebam as crianças dentro das suas expressões corporais. E também porque nós vamos nos tornando seres muito racionais, a gente vai eliminando esse repertório, né, que é expressivo e fundamental na comunicação e no desenvolvimento infantil. E vamos nos tornando seres muito racionais, pedagógicos, sempre pedagógico não no bom sentido, pedagógico se apoiando em leis, em regras, e que não necessariamente correspondem àquilo que as crianças querem dizer, né? A gente vai perdendo essa linguagem. Também, um outro aspecto importante é que a gente vive numa cultura, em especial no Brasil, onde o corpo está muito ligado à beleza e à sexualidade, né? Então, a gente vive tudo isso nesse país que é tropical e que tem mais liberdade com o próprio corpo, mas a gente tem pouca intimidade, do meu ponto de vista, com o próprio corpo, né? Assim, aonde que a gente aprende sobre o nosso próprio corpo? Aonde a gente aprende a sentar? Onde a gente aprende a caminhar? Aonde a gente aprende a respirar? Aonde a gente aprende a se relacionar com o outro corporalmente, a perceber o limite do outro, né? A gente aprende, aí sim, na vida, no pátio da escola, nas relações que acontecem mais livremente. Mas a gente está muito ligado a um corpo que é o corpo da beleza, da sexualidade ou o corpo do fazer. Então a gente cai também num outro plano que é malhar o corpo, exercitar o corpo, tratar o corpo como uma máquina que precisa de movimento para poder ficar bonito, por um lado, e também para poder ficar saudável. Mas é como se não fosse, né? Só que o corpo ele está presente o tempo inteiro. E agora, na pandemia, a gente percebeu a brutalidade, a importância que ele tem, né? Vocês não têm essa experiência, mas muitas escolas que fizeram o ensino à distância, através da tela, perceberam assim, o quanto as crianças aprendem
só por estar na sala, aprendem só por sentir a relação com os outros e essa comunicação não verbal com o professor. Isso em muitas áreas, né? Até áreas assim, psicanalistas, amigos meus que usam divã, então você imagina que nunca a pessoa nem vê o corpo da outra, porque eles se deram conta de quanto essa questão do corpo fez falta nesse momento, né? E como que a criança aprende, né? Agora indo para a criança, como que ela aprende? Como eu falei, o bebê aprende a partir do corpo dele, mas a criança também. Todos os conceitos que a criança vai criar precisam partir do vivido, da experiência vivida, né? E aí a gente tem uma parte importante da cognição e do aprendizado, que é o que a gente chama de aprendizado implícito. Aprendizado, o que é o aprendizado implícito? É aquele que eu aprendo fazendo. É andar de bicicleta, é pintar, é dançar. Quer dizer, esse aprendizado implícito, ele ocorre de forma diferente do que a gente chama de aprendizado explícito, que também é muito importante, que é tudo aquilo que eu posso descrever. Pegue uma folha, pegue um lápis, vá para o canto superior, vá para o canto inferior. Este é um aprendizado que a gente chama de explícito, que pode ser descrito. Mas todo o aprendizado mais importante, vamos dizer, no desenvolvimento da criança e do adolescente, ocorre através do fazer, do brincar, do experimentar, né? Conceitos super importantes que hoje, eu não sei aí, né, são duas realidades diferentes, Recife e aqui o Embu, né? Mas as crianças têm uma tolerância baixíssima em relação à frustração, né? Por exemplo, né? Então, não aprendem a superar, a aceitar o próprio erro, a superar o próprio erro, né? Querem tudo muito pronto, né? Esse é um discurso que talvez não caiba aqui na Waldorf, porque o fazer, o aprender fazendo, é muito importante, né? É fundamental. Mas acontece também que a gente está inserido numa cultura cada vez mais ligada. Isso já estava, né? As crianças vêm há 20 anos, eu faço trabalho em escolas, né? E mais de 20, quase 25 anos, e há 25 anos já havia uma reclamação em relação à questão postural. As crianças estavam muito desorganizadas posturalmente, não sabiam sentar, não sabiam ficar, permanecer um tempo numa atividade e também muito dispersas, né? Também não sei se é a realidade Waldorf, né? Mas é uma realidade geral, né? Há uma dificuldade. Se não é a realidade Waldorf, é a realidade do bairro, da rua e de uma família mais ampliada, né? Então, a gente vai se distanciando cada vez mais do corpo, entra todo essa questão eletrônica, né? Os jogos eletrônicos. E é incrível, porque se você pergunta para uma criança, eu no meu consultório pergunto, mas quantas horas você fica, né? Você joga? Eu jogo 1 hora por dia, 2 horas por dia. Mas se você vai ver, ela não está considerando todo o tempo que ela fica na televisão, no jogo, no celular, ou seja, telas. Telas têm ocupado as nossas vidas de uma maneira brutal e terrível, e as consequências já estão sendo vistas. E eu tenho todas as telas que vocês possam imaginar. Sou um dependente também. Durante a pandemia, estava contando que eu fazia malabarismos para não deixar o celular cair no tanque ou na pia, né? Porque a gente está muito dependente. E a gente, de alguma maneira, já estava. E a gente começou a trocar o brincar livre e o brincar
corporal, o brincar com regras, por um brincar virtual, que tem lá suas vantagens, tem milhões de vantagens, não dá para voltar para trás nesse processo, mas ele aliena, de certa forma, o corpo e o movimento, né? E é feito para a gente ficar dependente, para a gente mergulhar. E isso, para as crianças, tem sido um problema imenso. Agora saiu um estudo importante, eu estava até falando com a Inocência, que essa é a primeira, vamos dizer, uma primeira geração, depois desses 20 anos de mundo eletrônico, uma primeira geração que, testada sobre o seu QI, apresenta um QI inferior aos próprios pais. Quer dizer, então a gente acha que eles estão ficando cada vez mais inteligentes, mas muita coisa está sendo perdida nessa imobilidade do corpo e da experiência vivida, né? A experiência vivida. Então eu tenho falado o que é óbvio e tenho falado para as crianças, falo, olha, é o seguinte, o corpo do alpinista, o pulmão do alpinista se desenvolve de forma absolutamente diferente do pulmão daquele que fica vendo o jogo de alpinismo. Simples assim, né? Quer dizer, e na verdade, eu até trabalho com muitas crianças que estão muito ligadas a essa questão, e hoje eu atendi um menino, e a minha função aqui é trazer vocês para o corpo também, né? Vocês, adultos, pais e famílias. Isso é o que eu pretendo até o final dessa palestra, né? Mas esse menino que é totalmente viciado, na pandemia, no confinamento, passou a jogar muito mais horas e fazer muito mais atividades, e luta, faz guerras e lutas e todo esse tipo de coisa. E eu falei, olha, vamos experimentar correr aqui, né? Eu tenho uma sala, mostrar para vocês, é uma sala que tem espaço aqui, né? E que tem cama elástica, que tem. Então vamos correr, vamos. E ele de fato não consegue correr dentro da minha sala, sem ofegante. Tudo bem, tem a máscara, mas ele pode ir num terracinho que tem aqui e tirar a máscara e respirar, né? E então eu falei, olha, mas você não consegue correr nem de uma galinha, né? Se uma galinha correr atrás de você, você não vai sair bem dessa, né? Então não adianta você lutar e se sentir esse grande herói se você não tem essa experiência com você, né? E aconteceu, aí falando um pouco, né, daquilo que eu estava falando, do neurônio espelho, que as crianças percebem o que se passa atrás das palavras, elas leem o corpo dos adultos, né? Então, vou dar um exemplo simples, falar assim, bom, vocês não saem desse jogo, vão brincar e para com isso, e nós adultos continuamos completamente falando e olhando para o nosso celular. Quer dizer, é uma leitura meio óbvia, não precisa de neurônio espelho, né? Mas a criança, principalmente a criança, e aí a gente poderia falar em dois momentos aí, né? Até os 7 anos e depois até os 14, vamos seguir um pouquinho esse... A criança, na verdade, ela precisa da verdade do outro, né? Até 7 anos ela precisa do convite do outro. Ela precisa ser iniciada no movimento e depois ela vai. E ela embarca, né? E dos 8 aos 14 não é tão simples, né, esse convite. Mas ela precisa sentir que existe também uma verdade naquele que está convidando ela para aquela atitude, né? Não adianta aquilo que a gente já sabe, as crianças aprendem muito mais pelos nossos gestos do que pelas nossas palavras, né? Quer dizer, não adianta eu falar não joga papel no chão e eu jogo, né? Isso, dando exemplos muito bobos, né? Então, nós estamos também com pouca intimidade com o nosso corpo.
A gente não sabe mesmo como se sentar direito, às vezes não sabe nem aonde está muito bem o nosso corpo. E a gente fala, eu sou meio desajeitado, eu, não, né, eu tenho um pouco de vergonha, que é outra coisa que ocorre muito com os adultos. Na verdade, a gente fica meio querendo empurrar essas crianças para fazer algo diferente. E não estou propondo que os pais sejam educadores físicos de seus filhos, né? Mas que eles mergulhem um pouco mais na importância do movimento, na dimensão do movimento, da postura e do movimento. E que quando a criança sente que o adulto fala com o coração, fala com verdade, ele fala com o corpo, ele fala com a palavra, e aquilo junta, a criança embarca, mesmo aquela de 14 anos, com mais resistência, mas embarca, né? E o que aconteceu nesse confinamento é que a gente teve que, não preciso contar, mas a gente não tem tempo, né? O tempo se perdeu, a gente teve que ter muitas funções, trabalhar dentro de casa, perdeu totalmente, muita gente perdeu a rotina, a divisão do que era casa, do que era trabalho. Então as crianças também ficaram um pouco largadas e dentro de um espaço que muitas vezes não propicia o movimento, né? Embora eu afirmo e gosto de trabalhar, eu prefiro trabalhar em espaços fechados, que não é o caso agora, mas espaços menores do que espaços muito amplos, né? Mas as crianças estão muito privadas desse contato, né? Quer dizer, desse contato com o próprio corpo, das mudanças de ritmos, né? Corporais, né? Assim, eu vejo crianças que passaram quase todo esse tempo largadas num sofá, deitadas numa cama, ou hiperativas, assim, completamente sem contorno, né? E assim, agora a gente está num desafio, porque claro que existe essa preocupação. É hora de sair, não é hora de sair, é hora de encontrar, não é hora. Eu escrevi alguns artigos nesse período, e o meu primeiro artigo foi de que as crianças que eu estava vendo logo no começo da pandemia estavam muito bem. Logo no começo as crianças estavam ótimas, porque elas foram para o ninho. Elas estavam muito lançadas para fora, né? A gente vive uma vida muito para fora. Tem atividade o tempo inteiro, sai o tempo inteiro, tem coisa fora, né? Quer dizer assim, então aquilo fez um contorno, né? Os pais também começaram a ver os próprios filhos, os filhos a ver os próprios pais, né? E houve conflito, claro, mas houve uma possibilidade de se conhecer e muito importante, assim, que eu acho que foi bom. Aqui em São Paulo eu tenho certeza, e eu penso que em Recife também é uma vida urbana muito estressante, muito para fora. A gente está sempre buscando se distrair, todo mundo teve que acalmar e fechar. Só que isso, no correr do tempo, ele foi perdendo, né? A validade, o prazo de validade, porque isso que eu quero convidar vocês um pouquinho para o movimento, mas a gente, dentro da estrutura do nosso corpo, a gente tem dois movimentos, que um é ir para fora e se abrir, e o outro é se recolher e se agrupar num enrolamento, né? O feto ele está enrolado dentro do útero, mas para sair ele precisa colocar a cabeça dele e inverter completamente a coluna dele. Ele se abre inteiro para poder nascer. Se isso não acontecer, ele não nasce. Então a gente vive dois movimentos motores importantes, que é um de concentração e um de expansão. Concentração e expansão.
A gente fala em ondas, né? Então, eu vou para fora, isso a gente vê na criança pequena, nas crianças, né? Eu vou para fora. Ir para fora significa ter curiosidade, ter vontade de ir para o mundo, aprender, se desafiar. E ir para dentro é exatamente necessário como um movimento de absorver aquilo que eu aprendi fora, de trazer aquilo para o meu próprio interior, de me recuperar, de me resguardar, de absorver, né? De me concentrar. Então, quer dizer, na verdade, se a gente estava muito lançado para fora, quando veio a pandemia, de alguma maneira, teve que voltar para dentro, né? As crianças, elas sabem, né? Elas ouvem, elas sabem que elas não são o alvo, né, dessa doença. Então, assim, hoje eu acho que tem muito mais medo, mas no começo não vi tanto. Isso é a minha observação e de colegas que eu pude trocar e escrever a respeito, mas não é absoluto, né? Pode ter todo tipo de reação, mas de uma maneira geral assim. E agora, então, a coisa ficou muito fechada, muito centrada nos laços, nas relações familiares. Se no começo foi ótimo, porque a gente se conheceu mais, né? Pôde trabalhar junto, pôde trocar papéis, pôde, né, ali dentro da casa, e de repente fica muito pesado. Porque uma criança com 6, 7 anos, ela quer ir para o mundo, ela quer ir para os iguais, ela quer brincar com os iguais, ela quer se socializar, e isso dali para frente, sem dúvida, né? Então, acho que teve essa perda importante, mas a perda do movimento, ela é bastante grave, né? E aí, essa também é a minha experiência. Tem muita criança com medo, tem muita criança assustada, agora, né? Tem muita criança deprimida, tem muita criança ansiosa, né? Então, a gente entende que todas essas experiências corporais, elas estão fazendo uma falta imensa no equilíbrio dessas crianças. E alguém quer fazer algum comentário, quer fazer algum Inocência, Marlene? Posso fazer uma pergunta, André? Que Pode, é algo eu que não a estou gente vendo. tem. Quem está falando? É a Marlene. A Marlene. Oi, Marlene. Algo que a gente tem trazido no nosso grupo, que impactos, né? Isso tudo que você falou em relação à ausência do movimento, podem trazer no futuro. Olha, a gente pode acreditar, eu tenho uma experiência muito nesse sentido, senão eu não seria terapeuta nem educador, né? A criança tem uma capacidade plástica e de se recuperar imensa, muito maior do que a gente. Ela se corta e dali a dias você já não sabe nem onde foi o corte, né? E isso também tem um aspecto emocional, também tem. Não, né? Mas a gente sabe também que os traumas mais difíceis são aqueles que as crianças vivem, né? Que são vividos na infância, porque elas também têm menos recurso. Eu acho que tem um impacto grande, assim, que a gente ainda não consegue visualizar. Eu acho que se a gente partir para o movimento, e eu queria muito convidar vocês para começar a pensar um pouquinho no movimento juntos, eu acho que a gente vai recuperar bastante, né? Tem uma chance de recuperar isso tudo, porque o corpo é vivo, o corpo da criança está crescendo, do adolescente também, né? E tem essa capacidade de ressignificar as coisas, de se transformar. Então, esse é um ponto positivo. Mas eu posso te dizer o que é a ausência do corpo, né? O que é essa ausência do corpo, né? E o que eu proponho como atividades, né?
Quer dizer, as atividades eu proponho, eu tenho um trabalho em escolas, né, que parece muito com o trabalho da Waldorf, né? Eu tenho até uma certa intimidade com a pedagogia, mas é um trabalho que vem de outra área. Eu proponho que as crianças se movimentem dentro da sala de aula a cada 2 horas, que elas façam pequenos intervalos de movimento, né? Porque ficar sentado 4 horas não dá, não tem a menor condição, principalmente se ninguém ensinou a sentar, né? E não sabe sentar. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu te diria, Marlene, assim, que é uma proposta, a primeira coisa é o eixo vertical. Sabe? Quando você fala todas essas experiências que a gente fala, a pessoa não tem eixo, uma pessoa não tem eixo, essa pessoa não tem eixo. Né? Então, assim, isto partiu de uma experiência corporal sem eixo. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz com as crianças é ensinar a linha do meio. A linha do meio que reúne os 2 lados do corpo. É uma linha central fundamental. Nós podemos brincar disso agora, daqui a pouquinho. Né? Então, se eu não tenho o eixo, eu não tenho... E o eixo humano ocorre na frente. Ele ocorre na frente. Nós somos seres anteriores. Todos os nossos sentidos se voltam para frente e as mãos, elas se complementam na frente, criando um círculo anterior. Né? Então, o nosso eixo, existe um eixo posterior, e é muito importante, mas o nosso eixo central, ele está bem centralizado no corpo, mas ele é percebido na frente. Né? Então, isso já seria algo super importante. Desse eixo, eu já começo a querer me mexer. Eu sou assim, viu, minha gente, porque poder pensar com o corpo é muito interessante. E é isso que eu queria propor hoje. Se a gente tem esse eixo, se eu não tenho esse eixo, se eu estou fora do meu eixo o dia inteiro, né, o que isto pode representar na minha percepção de mim mesmo e na minha relação com o que está fora? Agora, eu não estou pretendendo crianças sentadas, alinhadas o tempo inteiro. Não. O sentar, a perda do eixo, ela é dinâmica. Mas você lembrar e ensinar que essa criança tem um eixo é fundamental. Então, se a gente tem um eixo, a gente tem uma lateralidade, porque a gente começa a entender que o corpo ele tem 2 lados. Ele tem um lado preferencial. Inclusive, nós não somos seres completamente equilibrados, porque o nosso corpo ele é assimétrico. A gente tem uma mão que é mais importante, o coração está deslocado, tem alguns órgãos que tem de um lado, não tem do outro. Né? Quer dizer, então, esta lateralidade vai ser super importante, porque faz conexões de um hemisfério ao outro cerebral. Então, percebo o mundo a partir do que tem eixo e do que é possível acontecer de um lado e do outro. Eu começo a me situar. Né? Então, a gente fala, a pessoa não tem eixo, a pessoa não se situa. Né? E é mesmo, tem criança que chega aqui, né? Além dela se encostar nos móveis, porque ela não tem eixo, ela não tem o próprio centro, ela não está apoiada em cima das próprias pernas, né? Ela vai se colocar na frente do papel e ela se coloca totalmente torcida, totalmente perdida, né? Ali desta experiência. E também não tem limites. Né? Então, a gente faz muito trabalho de autotoque na pele. Se tocar é super importante, tá certo? Porque o limite, a noção de limite, não é uma noção, como eu falei para vocês, de um conhecimento apenas descrito, apenas descritivo. Claro que tem que ter as regras e as leis. Não pode fazer xixi fora da privada. É uma regra. Mas a experiência de acertar a privada, de prestar atenção no que você está fazendo, né? Ela é uma experiência que é só possível vivida. Né? Vivida, ali, experimentada, com atenção, com presença.
presença no próprio corpo, né? E aí, também, quer dizer, eu agora estou aqui de perfil, se eu passo o dia inteiro, existe um reflexo que se chama reflexo antigravitário. A gente nasceu nesse planeta com esse corpo para reagir verticalmente a todo o peso da atmosfera, né? E essa reação antigravitária é super importante. E o que ela traz? Ela traz rapidez, esperteza, ela traz dinamismo, ela traz alerta. Então, se eu estou completamente afundado, largado, amassado num corpo, como que eu posso ter uma resposta mental mais rápida? E a gente acha que só porque eles estão dedilhando lá e a tela está fazendo todo o serviço, né? E porque tem atividade cerebral, um negócio horroroso, que claro que é considerado, olha só quanta atividade cerebral. Mas a atividade cerebral não quer dizer nada se ela não tem qualidade, né? Então, a gente tem, de novo, essa busca do reflexo postural, da possibilidade de mudar de direção. Outra questão que a gente já encontra, crianças extremamente rígidas nos seus... Não se adapta, não aceita, tudo não, tem que ser do jeito que quer, não consegue, não... super difícil para os pais lidarem. Mas se você olhar, essas crianças não têm mobilidade, muitas vezes, no próprio corpo, né? Então, a gente está falando de um sistema, é claro que eu, inclusive como psicólogo, sei que existem, e trato essas questões, que são muito, vamos dizer, da personalidade, ou do psiquismo, ou da vida emocional. Mas o corpo é o canal. A gente aqui está para falar que o corpo é um canal para organizar, para trazer, para ampliar, né? Eu estava falando com a Marlene e com a Inocência que é o seguinte: o desenvolvimento todo infantil ele estava apoiado na motricidade, né? Então era como se fosse assim, arroz com feijão. O arroz com feijão era a motricidade. Você soltava uma criança para brincar, para subir na árvore, para correr, para inventar suas próprias brincadeiras, para brincar dentro de casa com chuva, porque não é só fora, né? Para trabalhar pequenas coisas, colar, inventar, criar, etc. Né? E me perdi. Espera aí que vem. O que eu estava falando? Aqui. Estava falando que a psicomotricidade era feijão com arroz, né? Feijão com arroz, exatamente. Feijão com arroz. Então, o feijão com arroz, você tendo feijão com arroz, o resto você vai colocando. Você põe inglês, põe esporte, põe não sei o quê, ou outra coisa. Né? O feijão com arroz estava lá. Hoje, a motricidade, e eu estou propondo para vocês, nós estamos tendo que dar como vitamina, porque ela está totalmente desconectada. Entendeu? E assim, não é todo mundo que nasceu para ser esportista de ponta. Primeiro que não é. Segundo que o corpo, eu estou falando de um corpo que inclui o esporte. O esporte organiza muito, né? A dança organiza maravilhosamente bem. O caminhar organiza maravilhosamente bem, né? Então, a gente agora vai ter que entrar, como você me perguntava, como que a gente sai, o que a gente faz agora, né? Aí tem muita gente pressionando as escolas, falando, não, mas os meus filhos estão perdendo conteúdo. Aqui é o mais que a gente vê, uma pressão dos pais. Assim, agora acho que está começando a cair um pouco para trás, porque eles estão vendo os filhos totalmente estressados desse absurdo que foi, muitas vezes, o EAD, né, o ensino à distância, e estão recolhendo um pouquinho. Mas, na verdade, eles não
Gente, se perder conteúdo, é o que eu falei para vocês, criança é plástica, o cérebro é plástico, se ele perder conteúdo, ele cata lá na frente. Agora, se ele perder célula, sei lá, se ele perder massa de experiência motora, também vai recuperar, mas vai ser muito mais difícil. Então, a minha proposta é que a gente possa entrar um pouco mais e colocar essa vitamina nas nossas vidas. Nós, adultos, também percebermos que isso é importante, não só para eles, mas para a gente, né? Tem um tempo para dançar, tem um tempo para relaxar juntos, tem um tempo para ter silêncio juntos, mas estar juntos, presença no próprio corpo. Gente, o que mais tem hoje, que eu vejo, é que pais e filhos conversam em paralelo, não se olham mais. Então, tudo bem, você está dirigindo, o outro está lá. Mas, na verdade, o outro está lá, está com o celular, tudo bem. Então, né, eu não preciso estar olhando para outra pessoa o tempo inteiro, mas eu preciso olhar. Eu preciso parar. Eu preciso abaixar no nível da criança. Eu preciso pegar na mão dela, trazer ela até onde eu estou, e não é só beijar e abraçar, é colocar de frente, é olhar no olho, é escutar, é falar. É quase que a gente está precisando fazer um fio terra. Sabe fio terra? Porque está tudo tão... Parece que assim o cérebro e a mente estão numa ebulição de angústia, às vezes, ou de produtividade também, que tem mesmo muita produtividade, muita gente se encontrou nesse campo, mas a gente precisa fazer um fio terra. E olha, vou repetir, isto tudo foi intensificado pela pandemia, mas já estava muito antes, né? Então, o que a gente tem? Vou trazer 2 outros elementos, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Olha, até eu chamaria, assim, quem quiser, quem puder, quem quiser, participa comigo. Quem quiser ficar olhando, ok, tá? Eu dava aula numa escola e um dia, aula de movimento, e um dia um menino chegou super emburrado, sentou no canto, não queria fazer, a professora queria que ele fizesse. Eu falei, deixa ele lá, deixa ele lá. Durou 3 aulas, 3 semanas seguidas. A professora me falou, ele está muito chateado. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, nasceu o irmão dele. Eu falei, bom, realmente, às vezes quando nasce o irmãozinho é difícil né? Demora às vezes não, né? Bom, fizemos uma coreografia inteira, esse menino não participou nenhum dia, nenhuma dessas 3 semanas. Na 4ª semana ele já tinha feito as pazes com o irmão, sei lá o quê, já estava... Ele sabia tudo. E ele ficou no canto só olhando. Então, se vocês quiserem ficar sentados, ok. Mas se alguém... Eu não estou vendo vocês, não consigo ver todo mundo, mas se alguém topar levantar e afastar a cadeira um pouquinho, eu vou amar. Mas eu não vou ficar dando nota aqui, quem levantou, quem não levantou, tá? Vocês conseguem me ver aqui? Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem me ver aqui, olha. Tá muito escuro, não? Tá muito escuro? Não, tá bom. Tá bom? Estão me vendo? Estão me enxergando? Sim. Então, ótimo. Então, vamos começar, gente, com os pés paralelos. Né? Pode até fazer na cadeira também quem está. Tá? Os pés paralelos, a gente vai deixar os joelhos molinhos e vai fazer um pequeno movimento. Pequeno, pequeno. A gente começa a trazer ritmo para o corpo. Ritmo. E começa a lubrificar e acender um pouco essa presença no corpo. Ótimo. Aí, aqui, eu estou fazendo com a minha mão direita. Vocês estão vendo a minha mão direita ou esquerda? Me respondem. A gente está vendo levantar a sua mão esquerda.
Tá ótimo. Então vou fazer com a direita. Foi lá a mão. E com a ponta dos dedos eu venho lá na minha testa e deslizo pela testa. Vou desenhar a linha do meio, pelo nariz, pelo lábio superior, pelo queixo, passo pelo peito, pelo umbigo e vou imaginar essa linha continuando entre as duas pernas até chegar no meio do chão. Até chegar num ponto lá no meio. Mão esquerda, subiu. Vem lá atrás, trás. E testa, nariz. Fala, gente, vamos sentir a linha do meio? Essa é a linha do meio, essa é a linha do meio. Essa é a linha do meio do nosso corpo. Ótimo. Separa um pouquinho um pé do outro. Agora, eu queria ver a lateralidade. Vai para um lado, leva o peso para um lado e leva o peso para o outro. Ir para um lado. Agora eu vou deixar o braço ir para o mesmo lado, para o outro. E tum. E tum. E tum. E tum. Ótimo. Muito bom. E voltou. Então já temos balancinho. Aproximei um pouquinho os pés. Temos linha do meio. E temos lateralidade. Tum, 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 tum. Agora, legal. Vou fazer mão direita, leva o braço lá. Mão direita vai para o lado esquerdo, o corpo torce. E voltou. Isso. Mão esquerda, torce. E voltou. Isso. Agora nós vamos fazer direto a torção, ó. E tum, 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 tum. Ótimo. Muito bom. Eu vou ficar de lado, de perfil, e vocês vão ficar de frente. Agora eu quero assim, olha, um movimento de abrir, olhar para o teto, vai braço, pode até subir na ponta do pé quem quiser, abre, e agora vem no oposto aqui, ó. Vamos enrolar, dobra o joelho, arredonda, dobra, e vem, abre de novo. Abre. E arredonda, fecha. E fica lá. E voltou. Ótimo. Agora eu queria ver. E eu queria ver. Chuta, pisa. Chuta. Isso. E ótimo. Volta para a cadeira. Tudo bem aí? Sim. Eu ver a cara de vocês. Ah, dá para ver. Aí. Olha só. Evidente, né? Hã? Tá todo mundo... já dá uma, né? Circulada, né? Muito importante, né? E então assim, a gente falou de concentração, expansão, lateralidade, eixo, ritmo. O que faz a intransigência é falta de ritmo. E o que faz o sofrimento é falta de alternância. Esse sofrimento tanto pode ser postural, quanto ele pode ser emocional. A falta de alternância é terrível, né?
E aí, quando a gente fala para as crianças, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Elas não estão necessariamente, elas não estão necessariamente dispostas, e nem a gente. Então a gente vai ter que descobrir uma disposição na gente mesmo, né? Esse meu artigo da Folha de São Paulo que fala do retorno, né, às aulas e que propõe, de certa forma, a experiência da escola a céu aberto, que foi uma experiência que aconteceu na Europa pós-pandemias, antes da Primeira Guerra e depois também por conta da tuberculose. Quer dizer, ali a arquitetura se transformou, a arquitetura modernista surgiu, de certa forma, disso, abrindo janelas maiores, espaços, corrente de ar, luz, né? Enfim. Então, eu propus, e acho que também vocês têm aqui na Waldorf essa proposta, de encontros ao ar livre. Isso é muito importante, muito importante. Eu voltei a atender, minha gente, porque eu trabalho aqui numa sala que tenho a sorte de ter uma ventilação cruzada maravilhosa. Assim. Eu nunca os tinha usado, né? Porque a gente usa ar-condicionado, não sei o quê. Agora eu abro tudo aqui, máscara, quer dizer, todos os procedimentos, e ali eu discutia também como é que as crianças vão voltar. Então, primeiro isso. Agora, eu sugeriria os espaços abertos. Os parques, as praças, se a escola tem espaço fora, os pátios. Né? Não é hora de sentar numa cadeira, numa sala com acrílico de um lado do outro, né? Máscara. É hora de se movimentar. E sabe de uma coisa? Nas escolas Waldorf talvez seja diferente. As crianças aprendem enormemente, motoramente, nas entradas, nas saídas e nos recreios, que são a hora que elas estão livres, circulando entre elas. Né? Assim, houve agora, eu não quero ser pessimista, porque eu estou sendo bastante otimista, mas houve um aumento de acidente com crianças enorme. Assim, de cair, de bater a boca, de bater no outro, de derrubar coisa. Quer dizer assim, perdeu-se essa riqueza do se movimentar entre uns e outros livremente e também com ordem. É super importante. Adoro todas as estruturas coreográficas, as brincadeiras com posicionamento, com trocas, com direções, com linhas. Mas isso se perdeu, né? E as crianças, sabe que eu não sei se vocês notam isso. As crianças estão com medo, muitas crianças estão com medo. Eu acho que passa, mas tem muita criança com medo, porque desaprendeu. Desaprendeu durante 6 meses, sei lá, né? Mas desaprendeu dessa convivência. E tudo bem, algumas têm sorte de ter primos, primas e etc., outras não. Ainda tem gente que aqui em São Paulo ficou com pai e mãe, um filho único, dentro de um apartamento, durante 6 meses. Pode imaginar o resultado, né? Por mais maravilhosos que são esses pais e tudo, ou que sejam os pais. Mas, assim, então, eu proponho essa volta para espaços mais livres, proponho essa volta que se recupere o corpo, em primeiro lugar. Uma criança, como ela aprende o conceito de distanciamento? É aprendizado implícito, é estando lá, é vivendo na pele. E outra, errando. Não queiram que criança aprenda sem errar. Ela vai ter que se aproximar do outro, o outro vai ter que falar, não, espera, é mais longe. Vamos medir aqui quanto é a medida correta, não sei o quê, vamos ver como é que usa a máscara, e não pode pôr a mão na máscara, mas vai pôr a mão na máscara, né? E como lavar a mão, e todas essas medidas, por mais que elas tenham aprendido em casa, a escola é o lugar do aprender público, né? Do aprender junto, do aprender com o diferente, do aprender com o que pensa diferente.
é especialmente importante, né? Então, assim, tem uma perda enorme social e tem uma perda enorme de corporal. Então, é por ali que deve começar. E, de novo, minha opinião, eu tenho certeza disso que eu estou falando, eu só não tenho certeza absoluta. Porque eu acho que quem tem certeza absoluta fica prepotente e a gente é bom achar que não sabe tanto, né? Mas assim, a experiência do medo, ela é vivida. Eu tenho essa experiência aqui com crianças que têm medo para dormir, tem pânico, síndrome de pânico. Ela é muito experimentada, ela é construída, o antídoto é o próprio corpo. Quando eu viro super-herói, quando eu viro forte, poderoso e pego a minha varinha e sou capaz de... Quer dizer, é esta dramaticidade que permite que a criança se fortaleça para viver os próprios medos. Então, assim, enquanto o medo ele está só na cabeça, ele está só na imaginação, ele é desesperador. E enquanto ele corporaliza, ele vai dando referências para as crianças. Inclusive esse menininho que eu estou falando para vocês, que teve problema, uma série de questões de medo, né, com o pai e com a mãe dentro de um apartamento, só os três e todo esse tempo, e de um certo descolamento da realidade, porque ele passava o dia inteiro imaginando, fantasiando, 6 anos de idade. Imaginando, fantasiando. E daí, como ele estava totalmente descorporalizado, ele era pego por aquelas fantasias. Né? E o que é interessante da corporalidade? Né? Então, de repente, ele começou a virar o herói, colocar a capa e começou a se sentir, e de repente ele caiu, bateu o joelho e chorou, e a mãe teve que pegar, ou o pai teve que pegar. Então, isso é um princípio da realidade, é um jogo dramático, é um jogo corporal, onde eu me sinto forte, mas eu também sinto o meu limite. E se eu não tenho essa experiência, eu não consigo dar conta do tamanho da experiência imaginativa, inconsciente. Criança, sabe, gente, criança quando sonha, não é que nem a gente. É muito intenso. É muito, não é um monstrinho. É bicho pesado, entendeu? Então, toda essa experiência é muito importante, mas voltando para a ideia da escola, como a escola pode abrir isso, né? Um espaço que não seja, desculpe, de conteúdo. Que conteúdo? Né? Ainda que eu acho que o conteúdo devia ser esse. Vamos falar do que como cada um viveu na sua casa, porque é isso que a escola pode fazer, como cada um viveu na sua realidade. Eu fiquei bem, eu fiquei com medo, eu não sei o quê, eu achei chato, achei super legal, eu joguei jogo, não sei o quê. Né? Vamos falar do medo? Falar do medo. A gente tem medo de falar do medo, porque acha que falar do medo cria o medo. E poder falar do medo socializa um sentimento que muitas vezes é vivido com vergonha, com sensação de fragilidade. Só que todo mundo está. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos dramatizar e ficar no medo? Não, vamos brincar. A gente não faz isso também com o bebê? Quer dizer, ele está chorando, você pega um chacoalhinho, ele muda o plano dele. Não é enganar, porque se ele estiver com dor, ele não vai mudar plano nenhum, ele vai mudar 2 segundos e vai voltar. Né? Não é enganar, mas é redirecionar sensorialmente, redirecionar motoramente, redirecionar motivacionalmente. Né? E enquanto essas crianças estão... Nós também, porque isso aqui serve para a gente também. A gente tem que ir para fora, no sentido de se movimentar, ou então dançar em casa um pouquinho todo dia, lubrificar essa bobagem que eu fiz aqui, tem outras importantes, né? Então, eu acho que isso
fundamental. E aí os pais me perguntam, mas o que a gente faz, né? Bom, a primeira coisa é, se a gente vai se dedicar ao corpo e se dedicar à criança, que eu acho que é algo importante, porque é preciso um tempo qualitativo com as crianças. Não é quantitativo, ninguém está podendo ter um tempo quantitativo de estar o dia inteiro com as crianças. As pessoas têm que trabalhar em casa, têm que fazer comida, têm que... né? Mas aquele tempo, sim, ele é qualitativo. E se ele é qualitativo, aquilo preenche e alimenta. E se não alimenta, você pode falar para a criança. Eu falo. Falo, acho que você está tipo um saco sem fundo. Sabe o que é um saco sem fundo? Ó, eu vou mostrar para você. Furo o saco, põe as coisas. Né? Assim, eu fiquei 2 horas aqui com você. Eu estou com você integralmente. Não atendi telefone, né? Não fiquei fazendo as minhas coisas. Nós nos dispusemos a estar juntos. E aí eu acho que vem um segundo movimento, que é o que vocês querem fazer e o que eu quero fazer. Eu não, por exemplo, no meu consultório eu até tenho uma caixa aqui de Pokémon, mas eu acho Pokémon um jogo mais chato. Eu nunca entendi Pokémon na vida, eu acho a coisa mais chata do mundo, se vocês sabem o que eu estou falando. São umas cartas que não têm a menor lógica. Então, eu como adulto não faço o que também não me anima. Mas eu me abro para saber o que ele quer. Porque é muito comum o adulto chegar e falar assim, bom, hoje já estou aqui com a minha roupa de ciclista e nós vamos, então, sair para fazer... E o cara não quer, às vezes, bicicleta. Então, a gente prepara demais. Nós, adultos, preparamos demais. A gente tem que, ao invés de preparar, seria, estou inventando agora esse jogo de palavra, parar, ouvir e, então, deixar acontecer. Né? Eu acho que as coisas... Criança gosta de rotina, rotina é importante, mas, assim, às vezes não. A criança pequena gosta muito de rotina, mas o maior, às vezes, você fala, escuta, vamos para a bicicleta? Bicicleta, estou aqui, sei lá, angustiado, tô criança, né? Essa criança mais velha já tem um monte de coisas. Ok, então tá bom. Então vamos propor outra coisa? Ou agora não? Legal, mas hoje é sábado, então você, agora tudo bem, não vamos fazer porque você não está afim. Agora, daqui a pouco, né? E entrar e ouvir. Mas tem, né? Uma coisa que eu acho que é assim, central na vida e que é muito indicado, que é caminhar. Caminhar. É simples assim. Caminhar e caminhar sem celular na mão. E caminhar. Eu, quando vejo as crianças nos carrinhos sendo empurradas, os bebês nos carrinhos com um tabletzinho na frente, minha gente, eu não posso ir para espaço público que eu fico desesperado. Né? Mas é caminhar de um lugar a outro. Eu estava contando dessa pedagoga antroposófica, Helle Heckman, que tem um jardim da infância na Dinamarca, e ela sai todo dia com as crianças para andar 3 ou 4 quilômetros menos. Isso não é que eu estou inventando, é real. 3 quilômetros por dia com crianças de 3. Vai com o carrinho, algumas vão no carrinho, outras vão do lado, tem os adultos eventualmente para... Mas a prática do caminhar, ela é fundamental. Ela tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Ela tem lateralidade, ela tem torção. Sabe o que serve esta torção, inclusive? Ligar o que está acima ao que está abaixo, cruzadamente, ligar os hemisférios e, sobretudo, gente, eu estou indo em frente. Apareceu um obstáculo, a torção me permite desviar. Isso tanto no plano motor quanto no plano comportamental.
é um dinamismo, e o caminhar é basicamente isso, né? As tarefas domésticas também foi algo que eu indiquei bastante. A criança adora trabalhar e colaborar. Então, ela pode varrer, ela pode, dentro do que ela pode, lavar um determinado tipo de louça ou participar, desde que todo mundo, né, participe e que não seja na minha opinião, que não seja se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse tipo de coisa até existe, a gente usa, mas é chato pra caramba, né? Assim, tudo é uma barganha, tudo é uma troca, é um pouco chato, eu acho. E então eu tenho proposto essas caminhadas mais longas, junto. Se é uma meia hora de caminhada, é uma meia hora de atenção, de conversa. Às vezes mesmo esta conversa dentro do carro, tudo bem também, mas aquele tempo, né? E isto é tão importante que aqui em São Paulo é assim, as crianças acordam atrasadas, isso vida normal, né? Como era. Acorda atrasado, engole o café da manhã, entra no carro, pega o celular, vai, chega na escola, não acordou, não despertou o corpo. E aí senta, e aí é uma trabalheira imensa para o professor, né? Que eu admiro, sou fã, acho que são os profissionais, e a gente está percebendo isso mesmo, quanto eles são importantes, mas é uma trabalheira, né? E é uma trabalheira para a criança, enquanto aquelas que vão caminhando, que tem que já acordar, que tem que entrar num metrô e passar para uma outra coisa, eu proíbo o celular. Eu proíbo o celular. Nesse momento. Porque toda a estrutura motora ela está pronta para observar, para aprender, né? Quer ver outro assunto importante que está ligado ao corpo? A desorganização temporal. O tempo a gente não aprende no relógio. Desculpe. A gente aprende na experiência. Na verdade, inicialmente, a gente aprende o tempo porque o tempo de extensão é diferente do tempo da flexão. Isso num nível muito mais profundo. Mas, assim, abrir-se e fechar, ou se deslocar da sua casa até a padaria, é a percepção do tempo e do espaço, o tempo. E a grande questão é que as crianças depois vão ter problemas sérios, muitas vezes, pedagógicos, relacionados a tempo, não consegue terminar, não consegue fazer, não consegue terminar nada do que começa, não consegue começar, está sempre 3 passos atrás do que o resto do mundo, ou muito, né, vai muito rápido, depois. Então, assim, todas essas questões. E espacialmente. Saber se colocar espacialmente é muito importante, né? Então, eu não sei quanto tempo a gente tem. Vocês estão dormindo? Vocês estão dormindo? Já dormiram? Está muito interessante, mas eu também não tenho essa informação do tempo. Alguém da escola de... Nós já estamos com 1h10. Sabe o que eu achei, Priscila? Como eu estava falando do tempo, eu achei que você ia dar um depoimento pessoal. Eu também não tenho informação sobre o tempo. Quanto tempo tem o tempo? É muito bom esse documentário, aliás. Quanto tempo tem? Então, aqui eu acho que tem 2 coisas. Eu não sei, eu realmente não sei. São 8:50, né? Não sei que horas até que horas vai, se já está bom, se a gente finaliza, se. Porque eu tenho 2 coisinhas para falar, assim. Eu tenho 35 coisinhas para falar, mas 2 Olha, André,
Por mim, nós aqui, eu acho que a gente está bem acordado para poder te ouvir. Eu não sei se dá 35, mas assim, umas 30, talvez. Não, eu falaria Tô duas. brincando. Acho Tá. que você tem vontade de se colocar essas que você disse, e aí a gente traz as perguntas, né? Eu Tá. acredito Uma que... delas é que... Tá, fala. Não, eu ia falar que acredito que as minhas colegas também devem estar com algumas reflexões e perguntas aí no coração. Então, eu não sei se seria melhor eu ouvir, porque assim, eu vou falar para vocês rapidamente de um dos pontos. Sabe o que as grandes empresas de ponta estão esperando dos seus profissionais? Agora falando do Google, do YouTube, das startups de todas as áreas, que seja um profissional que aprenda fazendo. Aprenda fazendo, olha só. Que saiba errar, possa errar, porque a criatividade só pode ocorrer se a gente se dá o direito de errar. Você não pode errar duas vezes. E você tem que ter, como profissional, obviamente, um tamanho do risco, né? Você calcula o risco, né, do erro. A questão da criatividade, a questão das experiências pessoais. Eu estou te falando, isso é sério mesmo. Isso aqui é protocolo de admissão nas grandes empresas hoje. Os bancos, lá no Vale do Silício, só compram startups que já faliram 3 vezes. Sabe por quê? Porque a pessoa já errou bastante. Então, a chance dela errar mais vai ser menor. Claro, quando eles acham interessante. Então, isso tudo que eu estou falando, eu acho que tem um olhar para o futuro também, de perfis que às vezes a gente fica perdido ao criar filho. É claro que você precisa do ensino clássico, é muito importante, né? Ninguém está dizendo que não seja isso, mas uniformizar todo mundo no ensino única e exclusivamente para chegar num nível X de conteúdo e não saber errar e não ter experiência pessoal nenhuma, né? Quem não tem, eu vou falar, quem não tem a experiência com o próprio corpo na infância, imita. Imita. E aí imita e muitas vezes tem um vazio dentro. E não é pouco adulto que a gente encontra que às vezes busca um recheio para algo que foi criado muito a partir de uma experiência de imitação. Então, isso eu ia falar e eu ia ensinar um pouquinho sobre a postura sentada, mas eu acho que eu gostaria de ouvir também. Não sei o que vocês... Aqui tem uma pergunta. E como estimular os adolescentes a movimentarem o corpo? Não é fácil, viu? O pai Vicente. Não é fácil, não. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que um pouco nessa conversa mesmo, né? Na conversa, porque o desejo do adulto, se ele não for um desejo impositivo, o desejo do pai, da mãe, do professor, se ele não for um desejo muito impositivo e tirano, ele é um desejo importante, que orienta a vida. Então não dá para você deixar o cara comer açúcar de manhã, de tarde, de noite, não dá para você deixar o cara sem movimento. É uma questão, é um ponto. Né? Assim, é um ponto. Ele pode não querer ir no dentista, ele vai ter que ir no dentista. Né? Ele pode estar numa fase onde existe mesmo uma tendência a uma letargia. Né? É tudo muito estranho para o adolescente em relação ao corpo dele. Tem muitas coisas acontecendo e a gente poderia falar 1h30 aqui sobre isso. Mas olha só que interessante, eu tenho essa sala toda, eu atendo muito adolescente, eu tenho essa sala toda com
com possibilidades de jogar squash, de jogar bola, de pular na cama elástica, não é tão grande, mas existe. Os adolescentes sabem o que eles querem comigo? Conversar. Nas piores posturas que você possa imaginar. E alguma coisa dessa conversa vai chegando na postura deles. Alguns topam, alguns vêm, alguns têm sede do corpo, mas não é a maioria. Tem uma questão toda também do corpo muito ligada à sexualidade, está tudo meio estranho, sabe? E por isso que não quer mais que beija, não quer mais que abraça, não quer mais que chega perto, não é para chegar, não é para beijar demais. Rouba um beijo de vez em quando, rouba um abraço de vez em quando. E isso passa, quem tem filho que depois passa a adolescência e vira adulto, muitos voltam a ser muito afetivos. Mas eles estão com uma sexualidade muito aflorada, eles estão com uma questão... tudo bem, vou falar o lugar comum da adolescência, né? A palavra adolescência quer dizer dor de crescimento. Acho que vocês já ouviram isso, ou não, se não ouviram, né? Mas é um período onde os hormônios da felicidade e da alegria, eles rebaixam. Então, tudo aquilo que a criança é feliz por natureza, existe, é claro que isso vem dos dois lados. O psiquismo produz hormônio e os hormônios produzem emoções. Mas é um período mais chato, mais difícil para eles também. Agora, eles, quando tem um espaço da conversa, muito acontece por aí. E daí você vai vendo as coisas acontecerem, entendeu? Agora, eu acho que assim, é desejo como escova-dente. Fala, bom, vamos ver o que você quer, o que você gosta, né? E só juntaria isso com uma coisa que a gente faz, que a gente leva a criança, principalmente, mas o adolescente também, numa aula de judô, e fica esperando na porta. O cara nem botou o pé para fora e fala, você gostou? Não é para gostar na primeira. Não é para julgar, não tem nem tempo de julgar. Vai lá fazer 2 ou 3, nem pergunta se gostou. Depois você sabe, como é que você gostou? Você quer fazer? Você quer? Ah, mas se você fizer, você vai ter que ficar até o fim. Então, olha né, as pegadinhas. Mas eu acho que também, como eu já falei, para a criança maior, eu acho que a gente poderia partir, e aí como professor, das motivações deles. Bom, qual a música que você gosta? Vamos lá. E também, gente, é um período de vergonha. Ao mesmo tempo que é um período de muita exposição, a pessoa capaz de sair com a roupa mais escandalosa do mundo, é ao mesmo tempo um período de vergonha. É tudo muito contraditório, assim, né? De novo, não é para todos. Cada um vive de um jeito. Mas eu acho que dá para pegar alguns desses pontos com eles. Então, o que você gosta? O que você quer? E, às vezes, é o movimento, é a dança. E, às vezes, é o chocalhinho do bebê. Quando viu, o cara já está dentro. Entendeu? Ah, não quero, não vou, não gosto de andar de barco, não quero sair, não quero remar, não quero, eu quero estar aqui, me deixa, eu quero dormir, não quero tomar sol, não sei lá. Daqui a pouco pode ser que fique emburrado o passeio inteiro, mas pode também quebrar, né? Pode também mudar, e a gente pode ir com um jeito também nesse oposicionismo, né? Obrigada, André. Temos mais perguntas? Então, eu estava aqui. Temos uma pergunta que chegou agora. E queria dizer também que quem quiser fazer perguntas para o André, acho que ele já colocou os 2 pontos que você achava principais para colocar, eu acho que já conseguiu. Então, se a gente pudesse abrir agora para perguntas, para a gente também não se estender tanto no tempo, né?
afinal de contas estamos já também aqui no virtual, também desgasta nós também, né? Claro, claro. Não vamos esticar as cordas de muita gente. Mas tem uma pergunta aqui de Janaína, ela é mãe do 6º ano aqui da Escola Waldorf Recife. A pergunta é sobre o uso de telas e imobilidade. Nessa fase adolescente, a necessidade do social, da conversa com os amigos, deve ser respeitada nesses tempos de isolamento, mesmo que implique numa interação via redes sociais, WhatsApp, afins, ou seja, tela e mobilidade, né? Eu acho que ela quer saber um pouco sobre o quanto Claro. é possível permitir. Não, a pergunta da Janaína é super, super boa mesmo, porque assim, esse foi o único canal, né, que sobrou. Um canal importante, não dá para tirar, né? Jogar junto, conversar, falar, né? Eu acho que essa talvez seja, vamos dizer, uma das vantagens, né? Vamos dizer, de todo esse aparato tecnológico, né? A desvantagem, então, socialmente, eu acho que é muito importante, que foi o que ajudou muito, muitas crianças, né? Mas assim, o que tem é a quantidade de horas, né, também colocada aí, né? E então acho que assim, ok, tudo bem, mas vamos lá, vamos andar na praia, sei lá, ou vamos até a padaria comigo, ou vai comprar um não sei o quê, ou vamos junto, né? Porque também só mandar fazer, como a gente já falou, não dá. Então assim, sim, é um período que eu daria mais liberdade para isso. Apesar de que a gente está falando das redes sociais, né? Porque conteúdos são outros 500 também, né? Os conteúdos que os adolescentes e as crianças podem acessar nessa época, muitas vezes ficaram muito pesados e sem. Então eu acho legal ver junto, discutir alguma coisa. Claro que alguma coisa eles vão ter que guardar para eles mesmos, que não vão abrir. Mas falar sobre as coisas, falar sobre os temas, discutir, sem diminuir. Isso aí é uma porcaria, isso aí que você está falando, eu já sei, eu já sou adulto, isso aí não vale nada, esse caminho está totalmente errado. Eu acho melhor entrar em discussão, em relação, em mergulho. É o que aquele cara está vendo naquele momento, é o que está lhe interessando. Melhor que lhe interesse alguma coisa do que nada, né? Mas, assim, liberaria mais tempo, sim, para as redes sociais. Eu queria fazer um comentário. Dá tempo? Dá, né? Questões de professora, assim. Você tem uma relação com a pedagogia Waldorf, né, André? E aí ela é baseada na antroposofia, na ciência espiritual. E para a antroposofia não existem apenas 5 sentidos, esses que a gente costuma ouvir falar de audição, tato, olfato e tal, mas seriam 12. E aí os sentidos que seriam mais corporais, que tem a ver com a vontade, os volitivos, eles acabam desembocando depois nos sentidos mais cognitivos, espirituais. E aí, um dos primeiros, assim, que é bem desenvolvido durante os primeiros 7 anos, que é o do tato, é o que depois vai se desenvolver no sentido do eu do outro. Então, para eu poder lhe perceber, entra tudo aquilo que você falou bem no início, assim, tudo que é em você, que há em você na sua essência, consegue ser de alguma forma. E aí eu lhe compreendo. Assim, é como se eu não desenvolvo o sentido do tato na primeira infância, eu não consigo desenvolver o tato social depois, na vida adulta. Então, o que me preocupa muito agora enquanto professora é que esses sentidos básicos do corpo estão aí não sendo desenvolvidos, e aí depois aqueles que seriam os sentidos superiores não têm arcabouço para se manifestarem também, sabe? E tudo isso que é tato, o movimento, o equilíbrio, depois vira lá na frente sentido da audição, da linguagem, que são sentidos que nos ligam aos outros. E esse do eu do outro é aquele que consegue, de alguma forma,
quando eu percebo o outro, na verdade, eu estou me percebendo o outro, sabe? É como o tato. A gente pensa que eu estou percebendo aqui esse computador, essa mesa quando eu toco, mas na verdade eu estou me percebendo tocando a mesa. Então, veja só como é que nesse período, em casa, assim, essas crianças podem não perder essa relação com o tato. E ela não fica virtualizada também. Ela começa a se aproximar mais do mundo real, né? Seja fazendo passeio no parque, etc. e tal. Porque a gente na Escola Waldorf Recife, nesse momento, a gente está priorizando os encontros em áreas abertas, como você disse, nesse primeiro momento, em parques, em sítios. E aí dá uma vontade danada de fazer esses meninos botarem o pé no chão. Então, bota o pé no chão, sente a grama. Entendeu? Porque depois, qual é o nosso trabalho de professor? É pelo social. E nada disso está sendo trabalhado agora, sabe? Na verdade, não é uma pergunta, é só uma partilha de preocupações. Mas, assim, eu tenho uma intimidade com a antroposofia grande, mas eu não sou um estudioso da antroposofia. E isso que eu falei com a Marlene, e que a gente, na verdade, trocou, né, essa ideia de que eu não venho só para falar o que vocês já sabem. Eu venho para falar de uma outra experiência que tem muitos pontos de congruência, tem muitos pontos né, que é uma experiência que vem de outra área, não tem nada a ver, né, com a antroposofia, no entanto, tem muito a ver. A gente, em cadeias musculares, eu tenho essa minha grande mestra que criou esse método, que é maravilhoso, que eu adoro, que me dá um guia como a pedagogia Waldorf dá para vocês. A gente olha a motricidade em ondas, né? Muito parecido com os setênios ou qualquer coisa assim, mas que quer dizer que em cada onda você passa por todos esses aspectos. No início, muito mais concretamente e depois mais simbolicamente, né? Então, esta pele, né, que envolveu o bebê no útero, que ele já chupava o dedo, que depois ele percebe o corpo dele quando ele põe a mão na própria boca, e quando ele põe a boca na mãe, ele percebe o corpo da mãe e o corpo dele como coisas que não são, e depois quando ele põe a boca numa superfície, ele, né, de um objeto, ele percebe outra coisa. Então, tudo isso é vivido muito no começo da vida, de uma maneira motora, corporal, né? E depois ele vai passar por todos esses ciclos ao longo da vida. Então, há uma chance de recuperar, na minha opinião, e nessa teoria, nessa ideia, né, do crescimento, que também inclui espiritualidade, vamos dizer, né? Não é um pensamento que só científico ou qualquer coisa assim, né? Então você tem como, né, depois nas suas experiências recuperar coisas. É claro que se a bagagem inicial ela for muito falha, os teus instrumentos vão ficar mais difíceis. Mas, Juliane, tem uma coisa importantíssima que é um mistério, não sei se o Rudolf Steiner fala disso, que é a capacidade de resiliência. Então, assim, é tão imprevisível o ser humano no sentido, né? Quer dizer, talvez seja até por uma coisa espiritual, eu não sei, porque você vê uma pessoa que nasce num vazio e consegue preencher, né? Num vazio, às vezes nasce numa condição social terrível, coisas horrorosas, e daí você vê outro que passou por tantas experiências e nem tanto. Então, no geral, faz falta na bagagem, na malinha. As experiências iniciais, isso a neurociência, mas assim, isso a gente já sabe, que a primeira infância é fundamental. Mas não fechou todas as portas depois da primeira, eu acho. É como se ainda está criando repertório, né? A gente tem uma vida para criar repertório. Exatamente. Qual é o nome dessa sua mestra? Eu queria mostrar meus livros, 2 livros. Posso? Rápido? Só mostrar a capa? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Um minuto.
termino com os livros aqui, ó. Esse aqui vai aparecer ao contrário aí, mas chama Gestos de Cuidado, Gestos de Amor. É da editora Sumos. Tem um e-book e tal. É do 0 aos 3 anos e tem um capítulo que se chama Andar, Falar e Pensar. Não fui eu que inventei, tá? O outro chama Mapas do Corpo e é sobre toda essa experiência da organização motora. Isso aqui, eu acho que esses 2 livros são bem importantes, assim, não é porque para entender tudo isso é um livro totalmente cheio de propostas, né? Então são 2 caminhos bem legais. A minha professora, eu acho que você encontra na mesma editora Sumos, e chama Cadeias Musculares e Articulares, G de gato, D de dado, S de sapato. Editora Sumos. Tem várias publicações, mas acho que valeria pegar o primeiro livro, que é assim, no geral. Bom, gente. André, eu tenho só mais um comentário que foi colocado por Fábia. Eu queria só dividir aqui para... E eu acho que depois disso a gente pode encerrar. Pode ser? Pode. Fábio, na verdade, não é uma pergunta, eu acho que é um comentário. E diz assim, André, penso que as crianças e adolescentes, de uma forma geral, já são cercadas do movimento natural nessa cultura que temos. Steiner, Pickler, a psicomotricidade, a bioenergética, entre outras, nos fazem lembrar do quanto isso é vital e quanto o corpo tem uma sabedoria única. Assim, queria te ouvir falar sobre o escutar o corpo, como contribuir de forma simples, cotidiana, para propiciar essa escuta do corpo dentro da tua visão e tua experiência, aquilo que os livros não nos contam. Bom, a gente tem que organizar aí um dia inteiro, né? Aí, no Embu, no Recife, né? Sim, uma pergunta, na verdade quase não é uma pergunta, né? Mas ela fala de um eixo que eu acho que eu vou pegar aqui, que talvez... Como ela chama? Tudo bem. Desculpa. A Fábia. É a Fábia. Fábia. Fábia, é o seguinte, a gente entra num tema aí de que sim, existe algo que acontece, vamos dizer, quase como naturalmente, vamos dizer, né? Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito, e aí faço um contraponto com a Pickler, que eu admiro muito e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu compreendo da Pickler, do que eu compreendo. O que eu compreendo é pouco, né? Amo todas as questões, mas a questão da estimulação, que eu acho que é um mal horroroso na nossa educação, a gente estimula demais as crianças, desde que a gente aprendeu, isso vem da neurociência, é culpa, não é culpa da neurociência, desde que a gente aprendeu que a criança tem cérebro e que ela precisa ser estimulada e tal, a gente faz atrocidades, né, interferindo no desenvolvimento da criança. Mas eu acho que a educação é uma interferência. Ela é uma interferência. É que ela é interferente demais na nossa cultura. Mas ela é uma interferência. Não é naturalmente que as coisas ocorrem. E se a gente não... quando um bebê vem aqui e ele não sabe engatinhar, eu estudei para isso, com o acordo dele, com a participação dele, eu estimulo ele e ele sai engatinhando. Eu poderia respeitar o tempo dele eternamente, mas eu não respeito. Eu acho que o educador ele tem que ter essa escuta, não tem. Ele não tem que interferir demais, a gente interfere demais. Ele não tem que partir do protocolo, a gente parte de protocolo o tempo todo. Então, tudo isso eu concordo. Mas
é tão bom quando alguém tira a gente da gente mesmo. É tão bom quando alguém faz isso bem. E isso é um professor, é um terapeuta, é um tio, é uma mãe, é um pai. A interferência é fundamental. E o desejo do outro tem que ser colocado, o desejo do outro tem que ser colocado diante do meu desejo. E então eu não acredito, vamos dizer, que tudo aconteça. Eu não sei se eu entendi a pergunta da Fábia completamente. Eu concordo com quase tudo que ela falou, e eu não sei se é nesse viés que ela pegou. Mas eu acho que assim, não tenho essa visão de que as coisas acontecem sem a nossa participação e sem o ruído do outro. O outro é um ruído fundamental, importante. É isso que eu penso, né? Fábia, não fica brava comigo, hein? Não, daqui a pouco está falando que eu estou falando mal da Pickler. Eu adoro a Pickler. Eu tenho os livros, já assisti os filmes. Eu tenho críticas à Pickler. Como eu tenho críticas à minha própria metodologia. Acabou, é assim, né? Assim, essa é uma delas. Bom, obrigada, André, né, pela Obrigado a vocês. conversa, né, pela explanação. E eu gostaria de passar a palavra para a nossa colega de Recife para o encerramento. É para eu falar o verso ou alguém vai falar antes? Fala o verso? Eu acho que é o verso para encerrar já, Raíssa. Eu busco em meu íntimo o atuar das forças criativas, a vida dos poderes criativos. Fala-me o poder do peso da terra pela palavra dos meus pés. Fala-me a potência formadora dos ares pelo cantar das minhas mãos. Fala-me a força luminosa do cosmos pelo pensar da minha cabeça. Como o mundo no homem, fala, canta e medita. Queridos Guaís, queridos Recife, muitíssimo obrigada pela presença de todos, muitíssimo obrigada, André. Que seja aí o início de uma parceria voltada para esse movimento, né, que é um constante aprendizado. Boa noite, queridos colegas de Recife, até segunda-feira, né? Boa noite. Eu queria só falar uma coisinha. Tem o meu site, que vocês daí visitam minha sala aqui, que é www.andretrindade.net. Por aqui. Muito obrigada, boa noite a todos. Até segunda, até breve. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, André. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.